Você já ouviu que na velhice é normal dormir mal? Pois é mentira. Dormir mal nunca foi normal e muito menos saudável, em qualquer idade. A insônia, que tantos consideram parte natural do envelhecimento, está silenciosamente roubando anos de vida, memória, energia e até a alegria de viver. E o pior, muitos aceitam isso como se fosse inevitável. Mas e se eu te dissesse que você pode voltar a dormir bem, profundamente todas as noites, sem remédio, sem fórmula mágica e sem depender de ninguém? Parece bom demais para ser verdade? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Antônio aos 92 anos, quando ele decidiu enfrentar a insônia de frente e adotar 6 hábitos simples que mudaram a vida dele para sempre. E agora, você vai conhecer cada um deles e talvez reencontrar o sono que seu corpo tanto merece. É difícil explicar para quem nunca passou por isso. Aquela sensação de deitar cansada, exausta até, mas simplesmente não conseguir dormir. A cabeça não para, o corpo não relaxa e o relógio parece rir da gente a cada hora que passa. E o pior, no dia seguinte, tudo pesa. O corpo dói, a memória falha, a paciência diminui e parece que a gente vai se perdendo aos poucos. A insônia na velhice não é só uma questão de dormir pouco. Ela afeta todo o funcionamento do organismo. Dormir menos de 5 horas por noite, com frequência, dobra o risco de doenças cardíacas, aumenta as chances de desenvolver diabetes tipo 2 e acelera o declínio cognitivo, o que muitos confundem com coisa da idade. Mas, muitas vezes, é só o cérebro pedindo socorro. E não é frescura. O sono é o tempo que o corpo tem para se recuperar, reorganizar a memória e até fortalecer o sistema imunológico. Sem ele, até o humor muda. Você sente mais ansiedade, tristeza sem motivo e até aquela falta de vontade de fazer o que antes dava prazer. Muitas pessoas acabam achando que esse sofrimento é inevitável, como se fosse uma etapa da vida que simplesmente deve ser aceita. Mas não é bem assim. E foi justamente quando Antônio, aos 92 anos, se recusou a aceitar essa ideia, que tudo começou a mudar. Transformação de Antônio, 92 anos. Antônio tinha 92 anos quando decidiu que não ia mais aceitar a insônia como parte da vida. Ele já tinha tentado de tudo: chás, travesseiros novos, mudar de posição na cama, rezas, até cochilar na poltrona da sala, só para acordar ainda mais cansado. Nunca quis depender de remédio para dormir. Dizia que o sono natural fazia parte da dignidade dele. Mas a verdade é que as noites mal dormidas estavam tirando mais do que o descanso, estavam tirando o brilho dos dias. Foi então que ele começou a observar o próprio corpo, os horários, os gatilhos. Anotava em um caderno o que comia, o que fazia antes de dormir, a hora em que acordava durante a madrugada. Descobriu que o problema não estava só na hora de deitar, mas em tudo o que acontecia ao longo do dia. Com paciência e constância, foi experimentando pequenas mudanças, hábitos simples. Nada de soluções mágicas ou promessas absurdas. O que ele aplicou são ações comprovadas, naturais, que respeitam o ritmo do corpo. Ao todo, foram 6 hábitos que mudaram completamente a relação dele com o sono. Não foi de um dia para o outro, mas os resultados começaram a aparecer. Primeiro, ele passou a acordar menos vezes de madrugada. Depois, começou a dormir mais rápido. Em pouco tempo, estava dormindo 7, às vezes até 8 horas seguidas. E não era só o sono que tinha melhorado. O humor voltou, a memória ficou mais afiada, até as caminhadas de manhã se tornaram mais leves. Antônio voltou a viver com mais clareza, mais energia. E o mais bonito, sem recorrer a nenhum comprimido. Esses 6 hábitos são o que ele chamava de seus companheiros de travesseiro. E o primeiro deles foi o mais curioso. Envolvia uma luz vermelha no quarto e um silêncio absoluto. Parece simples, pois o efeito foi poderoso.
Hábito 1. Luz vermelha e silêncio absoluto. Antônio percebeu que uma das coisas que mais atrapalhava o sono dele era a luz. Durante anos, dormia com a televisão ligada ou com alguma lâmpada acesa no corredor, por precaução. O problema é que essas luzes, especialmente as brancas e azuladas, confundem o cérebro. O corpo deixa de entender que é hora de dormir. A produção de melatonina, que é o hormônio que induz o sono, despenca. E aí, por mais cansado que se esteja, o corpo simplesmente não desliga. Ele decidiu então fazer um teste simples. Tirou a televisão do quarto. Parou de mexer no celular depois das 19 horas. Substituiu qualquer luz branca por uma lâmpada de tom vermelho suave, daquelas de intensidade baixa, só para guiar o caminho até o banheiro, se fosse necessário. Ao mesmo tempo, passou a prestar atenção no silêncio. Antônio tinha o sono leve e qualquer barulho, carro passando, cachorro latindo, gente conversando na rua, já o fazia despertar. Comprou tampões de ouvido simples, desses de espuma, e começou a usá-los toda a noite. Quando o barulho externo era inevitável, como em noites de chuva ou de festa na vizinhança, ele colocava um som branco baixinho, tipo o som de um ventilador constante, que ajuda a abafar os ruídos inesperados. Com o tempo, criou um ambiente que o próprio corpo reconhecia como lugar de dormir. Luz baixa, ruídos sob controle, temperatura agradável. Em menos de 2 semanas, ele já não acordava mais de madrugada com a mesma frequência. O sono vinha mais fácil e era mais profundo. Não foi uma mudança difícil, mas foi firme, todos os dias. E como ele mesmo dizia, o corpo aprende quando a gente ensina com paciência. Mas essa mudança no ambiente foi só o começo. O que viria a seguir foi algo ainda mais poderoso. Uma simples bebida antes de dormir, feita com 3 plantas que têm um efeito calmante natural e surpreendente. Hábito 2. Infusão de folhas calmantes. Depois de organizar o ambiente, Antônio percebeu que precisava também acalmar o que vinha de dentro. Muitas vezes, o quarto estava perfeito, mas a mente não colaborava. Pensamentos soltos, preocupações do dia, lembranças que insistiam em aparecer justamente na hora de dormir. Tudo isso atrapalhava. Foi aí que ele decidiu incluir uma bebida calmante antes de se deitar. Nada industrializado. Era uma infusão feita com 3 plantas simples, conhecidas por seus efeitos relaxantes: mulungu, camomila e maracujá. Cada uma delas tem propriedades que ajudam o sistema nervoso a desacelerar de forma natural, sem causar dependência ou deixar o corpo mole no dia seguinte. Ele preparava a infusão com uma colher pequena de cada erva seca, colocava em água quente, deixava descansar por alguns minutos e tomava devagar, sempre no mesmo horário, por volta das 20 horas. Não era apenas sobre os efeitos das plantas. O próprio ritual de preparar a bebida, cheirar o aroma suave, sentir o calor da xícara nas mãos, já começava a preparar o corpo para o descanso. Em poucos dias, notou que não apenas adormecia mais rápido, como também acordava mais calmo, com menos agitação pela manhã. E, o mais interessante, mesmo em dias difíceis em que tinha mais preocupações, o sono já não era tão frágil. Parecia que o corpo estava reaprendendo a desligar, com mais segurança e menos esforço. Esse pequeno hábito noturno virou parte da rotina dele. Não pulava nem nos fins de semana. Fazia com carinho, com atenção, como quem cuida de si mesmo. E aos poucos, o sono foi se tornando mais estável, mais confiável. Mas havia um outro detalhe que também fez muita diferença: uma prática emocional, simples e profunda, que envolvia escrever e ouvir algo especial todas as noites. Hábito 3. Carta de gratidão e canção de ninar. Com o ambiente ajustado e o corpo mais calmo, Antônio sentia que ainda havia uma camada mais sutil
que precisava de cuidado: a parte emocional. Ele percebia que, mesmo quando o corpo estava relaxado, a mente ainda carregava pequenas tensões, um arrependimento, uma saudade, um medo do dia seguinte. Foi então que ele criou um hábito noturno que, com o tempo, se mostrou um dos mais poderosos: escrever uma pequena carta de gratidão e ouvir uma música que marcava os tempos da juventude. Todas as noites, antes de deitar, ele pegava um caderno e escrevia 3 coisas pelas quais se sentia grato naquele dia. Não precisava ser nada grandioso. Às vezes, era o cheiro do café da manhã, a ligação de um parente ou o simples fato de ter conseguido fazer sua caminhada sem dor. Esse momento de registrar a gratidão ajudava a tirar o foco das preocupações e redirecionar a mente para o que havia de bom, mesmo nas rotinas mais simples. Depois disso, ele deitava e colocava nos ouvidos uma música que o remetia a tempos tranquilos. Escolheu uma melodia suave que lembrava os sons que ouvia quando era mais jovem, não para se apegar ao passado, mas para acionar uma sensação de conforto, de segurança emocional. Esse hábito, além de relaxar, trazia uma paz que não se conseguia com silêncio apenas. Era como se o coração também fosse se aquietando, e o efeito disso era perceptível. As noites passaram a ser menos agitadas internamente. A ansiedade que vinha antes de dormir diminuiu muito. A cabeça, antes cheia de cobranças e pensamentos repetitivos, agora se ocupava com sentimentos mais leves. O sono vinha de forma mais serena, como um resultado natural de um estado emocional mais estável. Esse cuidado com as emoções foi essencial para Antônio, e ele mesmo dizia: às vezes a gente não dorme porque o corpo está cansado, mas a alma está inquieta, e a gratidão ajuda a aquietar. Mas ele ainda tinha algo a ajustar: o ritmo da respiração. Descobriu que a forma como se respira antes de dormir pode mudar completamente a qualidade do sono. Hábito 4. Respiração 4-7-8. Mesmo com o ambiente preparado, a mente mais tranquila e o corpo já acostumado com uma rotina de sono, Antônio percebeu que ainda havia momentos em que o sono demorava a chegar. O corpo estava deitado, os olhos fechados, mas o peito parecia apertado, como se houvesse algo travando por dentro. Foi nesse ponto que ele descobriu a respiração 4-7-8, uma técnica simples que não exige esforço físico, nem equipamentos, nem muito tempo, apenas atenção e constância. Antônio começou a praticá-la todas as noites, deitado, com as luzes já apagadas. A técnica funciona assim: inspira contando até 4, segura o ar contando até 7 e solta lentamente contando até 8. Tudo pelo nariz, devagar, sem forçar. Nos primeiros dias, ele conseguia fazer só 2 ou 3 ciclos antes de se cansar. Mas logo o corpo foi se acostumando. O efeito era quase imediato. A frequência cardíaca diminuía, os ombros relaxavam, a mente desacelerava. Não era um esforço para dormir, era um convite ao relaxamento. Antônio dizia que era como avisar ao corpo que está tudo bem, que ele pode descansar. E o mais interessante é que essa técnica ativa o sistema parasimpático, responsável justamente por desligar o estado de alerta e colocar o corpo em repouso. Ao fazer isso todos os dias, o corpo dele reaprendeu a relaxar de forma natural, sem precisar forçar o sono. Era como ensinar o organismo, com delicadeza, a voltar para o seu ritmo original. Com o tempo, bastava deitar e começar a respirar naquele ritmo que o sono vinha com mais facilidade. E não era aquele sono leve, interrompido. Era um descanso profundo, restaurador. Mas ainda havia mais um elemento que contribuiu para esse relaxamento total. Um cheiro delicado, familiar, que passou a fazer parte do travesseiro e se tornou um verdadeiro sinal de que era hora de desligar. Hábito 5. Perfume de lavanda.
Depois de cuidar da luz, do som, da mente e da respiração, Antônio descobriu que o olfato também podia ser um grande aliado na hora de dormir. Por acaso, um dia, ao visitar uma conhecida que usava óleo de lavanda no ambiente, ele se sentiu estranhamente calmo. Não era sono, era tranquilidade. Aquela paz que prepara o corpo para desligar, sem esforço. Curioso, resolveu testar em casa. Comprou um pequeno vidro de óleo essencial de lavanda puro e colocou apenas 2 gotas no travesseiro antes de dormir. Nada exagerado, só o suficiente para o aroma ficar presente, mas suave. O efeito foi surpreendente. Ao deitar, aquele cheiro marcava o começo do modo descanso. Era como se o cérebro reconhecesse o aroma e dissesse: agora pode relaxar. Aos poucos, esse cheiro se tornou parte da rotina. E como tudo o que é feito com regularidade, o corpo começou a associar automaticamente o cheiro da lavanda ao momento de dormir. Não era mais preciso esperar o sono chegar com ansiedade. O aroma criava esse caminho, ajudando o corpo e a mente a entrarem no mesmo ritmo. Mais do que um simples cheirinho agradável, a lavanda tem propriedades que ajudam a reduzir a atividade do sistema nervoso central, ou seja, ela realmente facilita o início e a manutenção do sono. E o melhor, sem efeitos colaterais, sem risco de dependência. Apenas uma aliada sutil, presente e poderosa. Antônio manteve esse hábito todas as noites. Não era vaidade, era cuidado. Um gesto simples que, somado aos demais, formava uma base sólida para o descanso profundo. E assim, noite após noite, ele foi reconstruindo o sono. Mas ainda faltava um último ajuste, o momento certo de despertar e como isso influenciava diretamente na qualidade do sono da noite seguinte. Hábito 6. Luz da manhã. Antônio percebeu que, mesmo fazendo tudo certo à noite, ainda havia dias em que o sono demorava a chegar. Foi então que ele entendeu algo essencial. O jeito como se começa o dia influencia diretamente em como ele termina. E isso incluía a forma como o corpo entendia o tempo, especialmente o ciclo do sono. Ele passou a acordar no mesmo horário todos os dias e logo nas primeiras horas da manhã fazia questão de sair da cama, abrir a janela e se expor à luz natural por pelo menos 20 minutos. Não precisava sol forte, nem calor. Bastava estar ao ar livre ou perto da janela, deixando a luz tocar o rosto, os olhos, sem óculos escuros, sem bloqueios. Esse hábito simples tem um efeito profundo. Ele ajusta o relógio biológico. O corpo entende que o dia começou e, a partir disso, começa a contar as horas para liberar a melatonina à noite, no tempo certo. Antes disso, Antônio costumava ficar na cama até mais tarde, com o quarto escuro, esperando o corpo se animar. Mas isso só confundia os sinais internos e bagunçava o ciclo natural. Ao criar esse novo ritmo, ele passou a se sentir mais disposto durante o dia. Teve menos cochilos fora de hora e mais clareza mental. E à noite, o sono vinha com mais força, no horário certo. Era como se o corpo estivesse novamente em sintonia com a luz e a escuridão, como era antes, quando tudo parecia mais simples. E o melhor, esse hábito o conectava com o presente. Ver o dia começando, sentir o ar da manhã, ouvir os sons suaves do começo do dia. Tudo isso ajudava a começar com leveza, o que também diminuía a ansiedade ao longo das horas. Foi o último ajuste, mas talvez o mais importante para fechar o ciclo com equilíbrio, porque cuidar do sono não é apenas sobre dormir bem, é sobre viver melhor todos os dias. Agora que você conhece esses 6 hábitos simples e naturais que transformaram o sono de Antônio, a pergunta é: o que está te impedindo de tentar? Você vai continuar aceitando noites mal dormidas como parte da vida? Ou vai dar ao seu corpo a chance de descansar, como ele realmente precisa? Dormir bem não é luxo, é cuidado.
E cada passo que você der nessa direção pode trazer mais clareza, disposição e até mais anos de vida com qualidade. Qual desses hábitos você vai começar hoje? Ou você já faz algum deles e tem resultados para compartilhar? Escreve aqui nos comentários, porque eu leio tudo e respondo sempre que posso. E sua experiência pode ajudar muita gente também. Se esse vídeo te trouxe valor, curte agora, porque isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Compartilha com alguém que merece dormir melhor hoje mesmo. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo, prático e transformador sobre longevidade com qualidade de vida. Você merece noites tranquilas. E a jornada para isso começa com um passo, às vezes tão simples quanto apagar uma luz ou escrever uma frase de gratidão. A gente se vê no próximo vídeo.